Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. O tema desse vídeo será a criação e o dilúvio no Novo Testamento. A gente vai falar aqui um pouco sobre como que os autores do Novo Testamento encaravam o tema da criação e do dilúvio. E por que esse assunto é importante? Primeiro porque, como a gente viu no primeiro vídeo, no vídeo de número 1, que a teoria da evolução ela passou a ganhar muito espaço, né, dentro das igrejas, dentro da teologia, e muitas pessoas tentaram agora harmonizar, né, a teoria da evolução, né, a teoria de que o ser humano ele não foi criado, de que ele veio evoluindo com o passar do tempo, com a mensagem da Bíblia. E a gente vai ver que a Bíblia ela não dá espaço para essa teoria, né, para esse casamento entre cristianismo e teoria da evolução. E a gente vai ver que, usando aqui textos do Novo Testamento, que os autores eles acreditavam na criação, eles acreditavam que realmente teve um dilúvio universal no passado, né? E pegue a sua Bíblia para a gente acompanhar aqui, né, os textos, para que você também possa acompanhar aí na sua Bíblia também, né? Então, o primeiro texto que a gente vai ver hoje é o texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 13, o verso de 1 até o verso 3. Né? É o primeiro texto onde a gente vai ver aqui sobre os discípulos tratando a respeito da criação, como era que eles encaravam o tema da criação. Né? Aqui em João, capítulo 1, no verso 1 até o verso 3, diz o seguinte: olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então perceba aqui que João ele começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, né? E que tudo foi feito por meio dele. Aqui ele está falando de Cristo. Então perceba que João aqui ele até lembra um pouco de como é que começa o livro de Gênesis, né? O Gênesis começa dizendo no princípio. Então João ele faz esse link, né, de que a pessoa que estava no princípio criando era o próprio Jesus, era o próprio Deus. No livro de Atos, no capítulo 4, no verso 24, a gente lê o seguinte, olha, Atos capítulo 4, verso 24. Todas essas passagens bíblicas eu vou deixar na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá bom? E você pode acompanhar depois aí. Diz assim, olha, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Então perceba aqui os discípulos reconhecendo que Deus ele é soberano e que Ele é o Criador de tudo, né? Do céu, da terra, do mar, de tudo que existe. Avançando mais um pouquinho aqui no livro de Atos, no capítulo 14, no verso 15, a gente lê o seguinte, ó. Diz assim: Senhores, por que estão fazendo isso? Que é Paulo falando. Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês, para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo. Que Deus é esse? Que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mais uma vez aqui um texto no Novo Testamento, declarando que Deus ele é o Criador de tudo, certo? Mais na frente, no capítulo 17 de Atos, no verso 24, a gente lê o seguinte, olha, que é Paulo falando: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então aqui mais uma vez Paulo ele reforça essa ideia de que o Deus verdadeiro é o Deus criador do céu, da terra e de tudo que existe, não dando espaço para a adoração de deuses falsos. Quando a gente avança um pouco na Bíblia e vai lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, no verso 16, 17 e 18, Paulo, exortando ali, né, a igreja de Colosso, ele diz o seguinte, a respeito de Jesus: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E no verso 18 ele diz assim, olha, ele é o princípio. Então,
perceba que esse tema da criação, de que a pessoa de Jesus era quem estava criando, né? Lá no princípio, lá no início de Gênesis, é um tema que é importante aqui para os discípulos, certo? E avançando mais um pouco no livro de Hebreus, no capítulo 1, no verso 10, a gente lê o seguinte, olha: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus, obra das tuas mãos. Mais uma vez um texto que remete à criação, lá no princípio. E no capítulo 11 de Hebreus, no verso 3, diz assim, ó: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, certo? E o apóstolo João, no livro de Apocalipse, no capítulo 4, no verso 11, ele diz assim, ó: tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, né? Então, João aqui ele dá ênfase de que Deus ele é adorado por quê? Porque ele é o Criador. No capítulo 10 de Apocalipse, e no verso 6, João diz assim: e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo: já não haverá demora. Mais uma vez, assim, reforçando aqui a mensagem de que o Jesus, de que o Deus verdadeiro é o Deus criador do céu, da terra e de tudo que existe. E no capítulo 14 de Apocalipse, no verso 7, João aqui dando contexto da última mensagem angélica a ser dada ao mundo antes da volta de Jesus, ele diz o seguinte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Né? Então perceba aqui o seguinte, que a adoração dos cristãos apostólicos, né, ali no primeiro século, era fundamentado também pelo reconhecimento de que Deus ele é o Criador de todas as coisas, certo? Então, e uma das formas que eles demonstravam isso, uma das formas que eles externavam essa crença de que o Deus que eles adoravam era o Deus Criador, eles faziam isso também adorando no sétimo dia, né? Adorando no sábado, né? Então a gente percebe o seguinte, que o destaque de Deus como Criador de todas as coisas é feito usando os conceitos e a linguagem do mandamento do sábado, né? Por quê? Porque o tema da criação, né, o mandamento do sábado, ele afasta, né, do crente, do cristão, né, os falsos deuses e nos leva a servir o único verdadeiro Deus, né? E nessas passagens aí a gente viu, né, algumas passagens que o apóstolo Paulo, né, quando ele vai falar sobre esse assunto da criação, ele meio que parafraseia, né, o vocábulo e o conceito do quarto mandamento, né, anunciando que Deus é o Criador e é a fonte de toda a vida, né? Ele mostra como a história humana começa com a criação divina e vai ser concluída quando Jesus voltar, né, para julgar toda a terra. E também a gente vê isso lá no livro do Apocalipse, né, onde essa abordagem da criação é um modelo para a mensagem angélica que será dada a toda a terra antes da volta de Jesus. Então perceba aqui que os cristãos, os apóstolos, eles acreditavam piamente de que Deus ele criou, né, o céu, a terra, assim como está relatado lá no início de Gênesis. Então perceba que aqui a gente não tem espaço para a teoria da evolução, de que a vida na Terra ela foi criada durante muito tempo, certo? Mas a Bíblia ela é clara que o relato de Gênesis é um relato fidedigno e de que a criação ela foi feita realmente em 6 dias literais. Outro tema importante em relação à criação é a mensagem do sábado, né? Depois de criar a terra em 6 dias e a vida em 6 dias, Deus ele estabeleceu o sábado para o ser humano, né? E o Novo Testamento ele apresenta isso também. Lá no livro de Marcos, capítulo 2, verso 27, né, a gente vê que Jesus dizendo, né, que o sábado ele é destinado a toda a humanidade, né? Porque foi ele que instituiu esse dia lá na criação. E lá diz assim, olha: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então perceba que o tema do sábado também é um assunto que vai ter espaço no Novo Testamento, também como
como um sinal, como algo que foi instituído ali na semana da criação, certo? Outro ponto importante é que o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no verso 23 até o verso 38, Lucas ali ele vai falar sobre a genealogia de Jesus, né? E ele passa por toda os pais, né, da árvore genealógica de Jesus. Passa por Davi, passa por Jacó, Isaac, né? E interessante que aqui, a partir do verso 34, quando chega no verso 34, Lucas fala assim, olha, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Regal, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então perceba que aqui Lucas ele liga Cristo a Adão, né, e diz que Adão é filho de Deus. Então perceba que para o próprio evangelista, né, os personagens ali do início da criação, do início da história humana, são personagens verdadeiros que remontam à genealogia de Jesus Cristo, correto? Então, avançando aqui no tema da criação, né, e sobre como que o Novo Testamento aborda esse assunto, a gente vai ver aqui agora as passagens que falam sobre o casal edênico, sobre o casal, né, de Adão e Eva. E o primeiro verso que a gente vai ler aqui está lá em Mateus, capítulo 19, no verso 4 e 6. E aqui é Jesus falando, ele diz o seguinte, olha, vocês não leram que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus juntou. E esse mesmo tema a gente encontra aqui em Marcos capítulo 10, no verso 6 a 9, que diz assim, ó, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus juntou. Então perceba aqui que essas palavras de Jesus, elas remetem lá ao Gênesis capítulo 2, verso 24, quando Deus ele institui ali o casal no Éden e dá ordem para que eles se reproduzem e para que eles tenham uma união, né, vitalícia, que nada os separe. Né? Cristo ali ratificando, né, o relato da criação, o relato do casal ali no Éden. Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 12 e o verso 14, ele diz assim, ó, portanto, assim como por um só homem entrou um pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No verso 14 ele diz assim, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então perceba que Paulo, ele dando historicidade para o nome de Adão. Ele considera Adão como um personagem real, né, que existiu na história da Bíblia. E o mesmo Paulo, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, no verso 22, ele diz assim, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. No verso 45 ele diz assim, ó, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. E no verso 47 ele diz assim, o primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Então perceba mais uma vez que Paulo ele usa a figura de Adão para dar base à sua teologia. Né? Ele usa a figura de Adão para argumentar, né, sobre a pecaminosidade do ser humano, né, e sobre a salvação que a gente encontra em Jesus. Perceba que Adão ele é considerado por Paulo. No capítulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, Paulo diz assim, ó,
Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou a Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Perceba aqui que Paulo ele usa, né, o relato da queda de Eva, onde ela é enganada pela serpente, como algo que aconteceu, algo que foi verdadeiro, né? E no capítulo 2 de 1 Timóteo, o verso 13 e 14 diz assim, Paulo diz assim, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mais uma vez aqui Paulo ele dando historicidade, né, à queda do casal lá no Éden, certo? De que a queda do casal foi algo que aconteceu realmente, né? E ele usa esse acontecimento para dar suporte à sua pregação, à sua teologia, né? E no verso 14 de 1 Judas, né, o capítulo 1 de Judas, que é só um capítulo, e diz assim, foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, né? Então aqui são algumas das passagens no Novo Testamento que falam da historicidade do casal, né, de Adão e Eva, mostrando que a gente não pode duvidar disso, né? Esse tema, né, não pode ser apenas contado como se fosse para a criança dormir. Não, o casal existiu, né? E Adão e Eva foram personagens reais na história da humanidade. Continuando aqui, a gente vai ver agora um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre os irmãos Caim e Abel, sobre os personagens de Caim e Abel.